Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito das árvores da Bíblia. Eu gosto bastante desse assunto, inclusive já fiz um vídeo anteriormente das 3 principais, fora a árvore lá do Jardim do Éden. Elas são mencionadas na Bíblia, mais do que qualquer outro ser vivo, exceto Deus e as pessoas. Elas estão sendo sempre citadas. E todo personagem principal tem uma árvore associada a ela. Vamos ver? Jesus, por exemplo, a gente começa por ele, claro, nosso grande rei, protetor e salvador. Ele morreu em uma árvore que foi profetizado no Antigo Testamento. As árvores, como Jesus, dão em vez de receber. Então, por exemplo, vemos a situação do povo romano. Eles tinham muitas maneiras de matar pessoas. Esfaquear, apedrejar, queimar, afogar, ser dilacerado por leões no Coliseu, por esporte. Porém, todos esses eram os meios de execução aceitos. Mas Jesus foi morto na cruz, uma árvore despojada de raízes e galhos. Como cristã, eu acredito que nada do que acontece na Bíblia é por acaso. Na minha vida também nada acontece por acaso. Então, por que Deus escolheu que Jesus fosse executado em uma árvore? Vamos lá. Então, a gente vai ver aí, vou colocar aqui 4 maneiras pelas quais essas árvores são centrais para a nossa compreensão das Escrituras. Há uma árvore na primeira página do Gênesis, no primeiro Salmo, na primeira página do Novo Testamento e na última página do Apocalipse, seja a queda, o dilúvio ou a derrubada do faraó. Todo grande evento na Bíblia tem uma árvore marcando o local. Jesus disse que ele era a videira verdadeira e que seu pai era o agricultor do jardim. Está lá em João 15:1. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Quando a Bíblia refere-se a si mesma como uma árvore da vida. É muito importante a gente lembrar disso. Lá em Salmo 1:3 está escrito dessa forma: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Então aqui, todos nós somos instruídos a sermos como árvores plantadas, junto a correntes de água que dão seus frutos na estação. Ou seja, existem árvores vivas hoje que já eram antigas no tempo de Cristo. Na verdade, Deus dá às árvores um anel para marcar cada aniversário. Deus está sempre tentando ensinar nós, seres humanos, a pensar a longo prazo. As árvores podem viver até 10.000 anos, vivendo apenas 3 vintenas e 10 anos. Ficamos cegos pelo ganho de curto prazo e perdemos a vista à eternidade. Deus quer que vejamos a floresta e as árvores. Então aqui é um ponto fundamental para a gente colocar também, para mim acrescentar, que muitas das vezes estamos aqui correndo com os nossos trabalhos e você não consegue tirar um tempo para descansar, você não consegue tirar um tempo para Deus, você não consegue cuidar da sua família. Vamos lá, continuando. Além disso, todos os personagens principais da Bíblia aparecem em conjunto com uma árvore. Vamos lá, vou citar cada um deles aqui que eu anotei. Noé recebeu um ramo de oliveira, está lá em Gênesis 8:11. Em Gênesis 18:1, Abraão sentou-se sobre os carvalhos de Manre. Em Êxodo 3, do 2 ao 5, Moisés ficou descalço diante da sarça ardente. Aqui foi aquele momento de revelação de Deus, o contato de Deus com Moisés. À primeira vista, uma das pessoas que não parecia ser uma exceção dos principais da Bíblia, que não tinha uma árvore relacionada a ele, era o José. Mas a Bíblia diz que José é simplesmente uma árvore. Está lá em Gênesis 49:22. Uau! O mesmo padrão é verdadeiro no Novo Testamento. Lá em Lucas 19, do 1 ao 4, Zaqueu subiu na figueira sicômora. Em Marcos 8:24, o cego via as pessoas como se fossem árvores andando. Em Lucas 22:39, os discípulos se reuniram no Monte das Oliveiras. Romanos 1:20, o apóstolo Paulo afirma que se a gente for passear na floresta, a gente não precisa ter desculpa para conhecer a Deus. Olha só, que lindo, fantástico. Em Romanos também traz uma outra passagem, capítulo 11, versículos 17 a 18, que Paulo ele também escreve a todos nós cristãos que nós somos como galhos encharcados no tronco da árvore de Israel, com raízes que nos ajudam a permanecer firmes e não importa quais problemas surjam em nosso caminho. Olha só, muito bonito, né? Muito bonito. E lembrando também, que no Antigo Testamento foi profetizado que Jesus ia ser crucificado. A única descrição física de Cristo está lá em Isaías 53:2, onde Jesus Cristo aparece como uma pequena planta ou árvore. Ele cresceu na casa de um carpinteiro, falou sobre sementes de fé e disse que o reino dos céus era como uma árvore. Ele chamou discípulos debaixo das árvores e pecadores de seus galhos. A única coisa que poderia matar Jesus era uma árvore. Por quê? Porque aquele que morre em uma árvore é amaldiçoado, não aquele que foi esfaqueado, apedrejado ou faminto. Está lá em Deuteronômios 21:23. Mas, em suma, Jesus morreu em uma árvore para que nós não precisássemos. Está lá em Gálatas 3:13. Agora eu vou explicar um pouquinho a respeito, eu havia falado anteriormente para vocês que Jesus é aquela espécie de árvore que dá ao invés de receber. Jesus na cruz não é uma visão bonita. Então por que Deus usou uma árvore? Eu acho que uma das razões é que Jesus nunca recebia, ele só dava. Ele nunca teve uma casa e o único animal que montou foi emprestado. Ele poderia ter se vestido como rei Salomão, mas é registrado que ele possuía apenas um casaco.
De muitas maneiras, as árvores são como Jesus. Elas dão e continuam dando. Dão vida e beleza, dão sombra e descanso, elas limpam o ar, retêm a erosão, oferecem abrigo, comida, proteção. A pior coisa possível para usar uma árvore é matar alguém. Um crucifixo é uma imagem do quão baixo a humanidade pode afundar e o quão longe Deus irá para nos resgatar. O simbolismo da árvore. 3 dias depois que Jesus foi crucificado e sepultado, Maria Madalena foi ao túmulo para prestar suas homenagens. O túmulo estava vazio, com os olhos ardendo de tanto chorar por dias, Maria virou-se e viu Jesus. Mas ela não o reconheceu como Jesus. Ela pensou que ele era o jardineiro. Está lá em João 20, do 14 ao 16. Contudo, ali em Romanos 5, do 12 a 18, nos deixa um questionamento. Isso não foi um erro. Jesus é o jardineiro. Ele é o novo Adão. Ele veio para cuidar e regar o jardim, para não destruir e saqueá-lo. Adão arrancou as folhas da figueira. Jesus não esmagaria nem mesmo uma cana. Vocês podem ler lá o texto de aprofundamento em Isaías 42:3. Então, o símbolo de Jesus, ele é levantado em uma árvore que é o único que a Bíblia oferece como uma porta para o eterno. Como Jesus disse, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Em João 12:32. Através da morte do Messias, nos é oferecida a vida, através do seu sacrifício. Nosso pecado é perdoado. Nada disso funciona sem uma árvore. Então aqui eu vou finalizar com alguns versículos da Bíblia. Eu, Jesus, sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Está lá em João 15:1. Ela, a sabedoria, é a árvore da vida para os que dela se apoderam. Os que a retiverem serão abençoados. Está lá em Provérbios 3:18. Ele cresceu diante dele como um rebento tenro e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza ou majestade para nos atrair a ele, nada em sua aparência para que os desejássemos. Isaías 53:2. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está lá em Gálatas 3:13. E é isso, pessoal. É muito importante focarmos a nossa fé em Jesus Cristo e buscarmos discernimento bíblico. Cada um de nós precisamos não só escutar o obreiro, o pastor, o padre, seja quem for que esteja ministrando a palavra de Deus dentro da sua igreja, levar a palavra para você. Você também precisa ter uma intimidade com Deus, abrir a palavra, ler a palavra de Deus, compreender, não só ler, mas viver a sua palavra. Então, no momento que dizemos viver a sua palavra, não é somente a gente só ler letras e desconsiderar, senão assim seria fácil, é igual os escribas, os fariseus. Seria dessa mesma forma. Então, precisamos viver a palavra de Deus. Então, toda vez que tivermos dúvidas, a fonte de sabedoria para todo cristão é a Bíblia. Lembre-se disso. E todos nós somos árvores. Por que será que muitas das vezes a melhor terapia não é um psicólogo? A melhor terapia é buscar a intimidade com Deus e buscar a presença dele, do próprio Jesus Cristo, em um meio cheio de árvores, onde tem os cantos dos passarinhos e onde a gente consegue escutar cachoeiras. Por que será? Porque é ali que tem algo de muito direcionado a cada um de nós. Talvez sejamos árvores e nem sabemos. Paz de Deus, irmãos. Que Deus os abençoe. Fiquem todos com Deus.